microscópico, onde as partículas são seres vivos, existe uma cidade diversificada chamada mistura. Nela, as diferentes substâncias vivem juntas em harmonia, formando as mais diversas combinações. No entanto, há momentos em que a comunidade de mistura precisa se separar para seguir caminhos distintos. E é aí que entram os habilidosos artesãos da separação. Nesse reino, a harmonia é mantida pela habilidade de conhecer e respeitar as propriedades de cada substância. Os artesãos da separação são sábios e respeitados, pois entendem que, embora a união faça força, há momentos em que a separação é necessária para manter o equilíbrio e permitir que cada parte da mistura encontre o seu próprio destino. Olá! Sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Nesse episódio, pessoal, contaremos com a participação de Heloíse Nascimento, aluna do curso de Química do IFPE. E hoje vamos fazer uma viagem que te leva numa jornada fascinante pelo mundo da separação de componentes das misturas homogêneas. Prepare-se para descobrir os segredos e a ciência por trás da separação de misturas homogêneas. Será que tudo que é misturado pode ser separado? E aí, preparados? Vamos nessa! Oi, pessoal! Eu sou a professora Priscila Morim e é uma grande alegria receber você por aqui. Lembrando, mande sugestões de conteúdos que gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com. Olá, pessoal! Sou Heloíse Nascimento. É um prazer ter você aqui com a gente. Compartilhe esse episódio nos grupos do WhatsApp, dos amigos, da escola, da família e vamos aumentar a nossa podosfera. Gente, se vocês ainda não escutaram o episódio 58 do Papo de Química, do puro ao complexo, uma jornada pelas substâncias e misturas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer uma revisão de substâncias e misturas. Yes! Galera, uma mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias diferentes, sem que haja uma ligação química entre elas. Isso significa que as substâncias mantêm suas propriedades físicas e químicas originais, independentes. As misturas podem ser classificadas em heterogêneas ou homogêneas, dependendo da sua composição. É verdade. As misturas heterogêneas são aquelas em que os componentes são visivelmente diferentes, ou seja, apresentam mais de uma fase. Alguns exemplos são a mistura de água e óleo, em que se pode ver claramente duas fases distintas, e a mistura de areia e água, em que as partículas de areia ficam visíveis na superfície. Já as misturas homogêneas são aquelas em que os componentes não podem ser diferenciados visualmente. Um exemplo é a água salgada, em que os íons de sódio e cloreto estão uniformemente distribuídos na solução. Você entendeu, velho? É claro. Pessoal, os processos de separação de misturas homogêneas são utilizados principalmente na indústria química, farmacêutica e alimentícia, onde é necessário purificar e separar os componentes de uma mistura. Galera, vamos começar pelos processos de separação de uma mistura homogênea do tipo sólido-sólido, como uma liga metálica. A fusão fracionada é uma técnica baseada nas diferenças dos pontos de fusão desses componentes. É um método particularmente útil quando os componentes têm pontos de fusão distintos e não reagem entre si. A mistura de sólidos é aquecida lentamente até atingir o ponto de fusão do componente com o menor ponto de fusão, sem exceder o ponto de fusão dos outros componentes da mistura. Quando a mistura atinge o ponto de fusão do componente com o menor ponto de fusão, esse componente começa a derreter e se transforma em líquido. Os outros componentes cujos pontos de fusão são mais altos vão permanecer no estado sólido. O líquido fundido, que é o componente que derreteu, é então separado da parte sólida da mistura. Isso pode ser feito por vários métodos, como a decantação ou também a filtração, que vai depender da propriedade física dos componentes. Outro processo que pode ser utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea sólido-sólido é a cristalização fracionada. A cristalização é um processo sutil e magnífico, frequentemente utilizado para purificar sólidos. A mistura ela é dissolvida em um solvente a uma temperatura elevada para formar uma solução saturada.
Quando a solução homogênea é resfriada ou a quantidade de solvente é reduzida, os sólidos dissolvidos começam a se formar em cristais distintos. Esse método é essencial na fabricação de fármacos e na purificação de substâncias químicas. Também é frequentemente utilizado na indústria para obter cristais puros de substâncias, como sal ou açúcar. Você entendeu, velho? É claro. Gente, vamos falar agora da separação dos componentes de misturas homogêneas do tipo sólido-líquido, como o sal dissolvido na água. Então vamos começar com o processo de evaporação. Utilizamos este método quando o nosso interesse maior é no componente sólido. O processo de evaporação é um método físico de separação que envolve aquecer a mistura, permitindo que o solvente evapore, porque ele tem um menor ponto de ebulição, e deixando para trás o soluto sólido em seu estado físico. A evaporação é usada em muitos processos industriais, como na produção de sal, pela evaporação da água do mar, na indústria de processamento de alimentos, como na concentração de sucos de frutas e na purificação da água. Em laboratórios químicos, a evaporação é frequentemente utilizada para remover solventes da mistura. A taxa de evaporação depende de vários fatores, como a temperatura, que quanto mais alta, mais rápida vai ser essa evaporação, a área da superfície do líquido, que quanto maior, mais rápida também é a evaporação, a pressão atmosférica, tendo a evaporação mais rápida em baixas pressões, e a presença de ventos ou de correntes de ar. Em processos industriais, é importante considerar o impacto ambiental da evaporação, especialmente se os vapores liberados forem poluentes ou tóxicos. Em muitos casos, são necessários sistemas de capturas e tratamento desses vapores. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pessoal, outro processo utilizado para separar os componentes de misturas homogêneas do tipo sólido-líquido é a destilação simples. Ela é utilizada para recuperar tanto o soluto sólido quanto o solvente líquido após a separação. A destilação simples é um método de separação e purificação que é amplamente utilizado em química. Ela se baseia na diferença de pontos de ebulição dos componentes de uma mistura líquida. É particularmente eficaz para separar líquidos de sólidos dissolvidos ou líquidos cujos pontos de ebulição são significativamente diferentes. Bom, aqui está um resumo detalhado do processo. Na destilação simples, a mistura é aquecida até que o componente de menor ponto de ebulição comece a evaporar. O vapor formado é então separado do resto da mistura e resfriado para condensá-lo de volta a um estado líquido. O equipamento básico para a destilação simples inclui um balão de destilação para conter uma mistura, uma fonte de calor, um condensador, onde os vapores são resfriados e condensados de volta ao estado líquido, e um recipiente para coletar o destilado. A mistura é aquecida no balão de destilação e o componente com o menor ponto de ebulição vaporiza primeiro. O vapor sobe e passa pelo condensador, onde é resfriado e transformado novamente em líquido. Esse processo de condensação separa efetivamente o componente vaporizado dos outros componentes da mistura. O líquido condensado, conhecido como destilado, é coletado em um recipiente separado. Este destilado é geralmente mais puro do que a mistura original, contendo principalmente o componente com o menor ponto de ebulição. Agora vamos para as aplicações. A destilação simples é frequentemente usada em laboratórios para purificar solventes ou separar líquidos de impurezas não voláteis. Também é utilizada na indústria, como na produção de álcool, na purificação de água, a dessalinização e na fabricação de óleos essenciais e perfumes. Em relação às suas limitações, a destilação simples ela é menos eficaz para separar líquidos com pontos de ebulição muito próximos. Para esses casos, técnicas mais sofisticadas, como a destilação fracionada, são necessárias. Você entendeu, velho? Certamente que sim. E aí, turma, a destilação fracionada é um método eficaz usado na separação de mistura de líquidos com diferentes pontos de ebulição. Esse processo é essencial na indústria petroquímica, onde ele é utilizado para refinar o petróleo bruto em componentes mais úteis como a gasolina, querosene e o diesel. O princípio da
destilação fracionada baseia-se na diferença dos pontos de ebulição dos seus componentes. A mistura é aquecida, fazendo com que o componente com o menor ponto de ebulição evapore primeiro. Esse vapor sobe por uma coluna fracionada, onde gradualmente se resfria e condensa em um líquido, sendo coletado separadamente. E aí, pessoal, esse processo é repetido para cada componente da mistura, permitindo uma separação eficaz e purificação dos líquidos. Agora, galera, além do refino do petróleo, a destilação fracionada é amplamente utilizada na produção de álcool, na indústria de perfumes, na fabricação de plásticos, demonstrando sua versatilidade em diversas áreas da produção industrial. É verdade. O processo de liquefação fracionada é uma técnica utilizada para separar misturas de gases em seus componentes individuais. Diferente da destilação fracionada, que lida com líquidos, a liquefação fracionada trata de misturas gasosas. Este processo é particularmente importante na indústria para a separação de gases industriais e nobres. Vamos entender como funciona e as suas aplicações. Primeiramente, a mistura gasosa é resfriada a temperaturas extremamente baixas até que os gases se liquefaçam. Uma vez liquefeitos, os componentes das misturas podem ser separados com base em seus diferentes pontos de ebulição. Em uma coluna de fracionamento, os componentes com pontos de ebulição mais baixos vaporizam primeiro e são coletados na parte superior da coluna, enquanto aqueles com pontos de ebulição mais altos permanecem líquidos e são coletados na parte inferior. Os gases separados são coletados individualmente. Eles podem ser armazenados como líquidos a baixas temperaturas ou reaquecidos para retornar a seu estado gasoso, dependendo da aplicação. A liquefação fracionada, ela permite a obtenção de gases em altíssima pureza, essencial para muitas aplicações industriais e de pesquisa. Comparado com outros métodos de separação de gases, ela oferece maior eficiência e seletividade. Suas principais aplicações incluem a produção de gases industriais, como na separação de oxigênio, nitrogênio e argônio do ar atmosférico para uso industrial e médico, a separação dos componentes do gás natural, como metano, etano, propano e butano, a produção de oxigênio e hidrogênio líquidos para uso como combustíveis de foguetes, e também o fornecimento de gases puros para experimentos em laboratórios e na indústria de semicondutores. Bom, em resumo, a liquefação fracionada é uma técnica crucial na indústria moderna, essencial para a separação e purificação de gases para uma variedade de aplicações industriais, médicas e de pesquisa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, realizamos uma viagem fascinante pelo mundo dos processos de separação dos componentes das misturas homogêneas. Os processos de separação de misturas homogêneas são utilizados principalmente na indústria química, farmacêutica e alimentícia, onde é necessário purificar e separar os componentes de uma mistura. Gente, e gostaria de agradecer imensamente a Heloísa pela participação no episódio de hoje. Espero que possamos contar com a sua colaboração nos demais episódios. Fique ligado para mais episódios e mantenha essa chama da curiosidade sempre acesa. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com os seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Que viagem incrível! Agradecemos a você por nos acompanhar e esperamos que tenha curtido essa jornada tanto quanto nós. Lembrando, mandem sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Foi um prazer estar junto com vocês. Compartilhem nas suas redes sociais e vamos aumentar a nossa podosfera. Tchau, pessoal!